Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional, mais um momento aqui de adoração. Eu creio que quando um ser humano se dispõe a pegar as escrituras sagradas, a palavra de Deus, e se lançar nela, querer entender, querer viver, querer praticar, querer ser transformado, eu creio que como Deus deixou a voz dele escrita para nós, eu creio que é o maior ato de adoração. Ou é o primeiro para uma real e profunda transformação. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aí do outro lado. Nós vamos mergulhar na palavra, nós vamos mergulhar nas escrituras. E eu oro em nome de Jesus. Eu oro ao nosso Pai que estás nos céus, no nome do Filho dele, Jesus, que você possa enxergar aquilo que é necessário você enxergar no dia de hoje, através do texto que nós vamos meditar aqui. Que o Pai que estás nos céus, nessa segunda-feira, dia 10 de junho, revele a você a grande glória. Você vai ver aqui, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos aí. Tem alguém pela primeira vez? Deixa eu só botar aqui para carregar. Minha graça todos os dias. Fala, Juju, Wilka, Cláudia Antunes, Rita Junqueira, todo mundo que está aí ao vivo. Efeitos colaterais difíceis, Dani Nakamura. Sem áudio para mim. Tá sem áudio para mais alguém? Eu cantarei. Ô Senhor, renova as forças de todos que estão cansados e sobrecarregados. Tá ótimo. Então quem tá sem som, sai e volta. Sai do Fusca, entra no Fusca. Você que tá aí no gravado, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal se você não se inscreveu e abram suas Bíblias. No livro de Mateus, vamos começar por aqui, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Espírito Santo, por favor, usa minha boca aqui para falar com o teu povo. Nós não estamos aqui por um acaso, Jesus. Não estamos. Vamos lá, leia comigo aqui, ó. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Jesus perguntou aos seus discípulos. Lembra? Caminhar com Jesus. Ou você é discípulo ou você é multidão. Quem você quer ser? Na multidão existem vários tipos de gente, tipos de interesse. Discípulo tem um interesse único: ser mais parecido com o mestre. O discípulo quer ser como o mestre. O discípulo quer aprender com Jesus. O discípulo abre mão dos seus achismos e corre atrás sobre o que Jesus fala. Então toda e qualquer decisão que você tomar essa semana, toda e qualquer decisão antes de você tomar, seja ela qual for, decisões menores, médias e maiores, faça uma pergunta para você mesmo: o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faz nessa situação? O que a palavra de Deus, o que a voz de Deus, como você viu ontem aqui, Deus fala conosco nesse tempo de 2024 através do Filho. E Ele deixou a voz do Filho escrita para nós. Ele deixou a voz escrita para nós. Ei, Deus fala com você através do Filho. Quem é o Filho? Jesus. Mas talvez você só vai ouvir, talvez não, certamente, você só vai ouvir o Filho se você tiver essa revelação que nós vamos ler aqui.
Mas presta atenção, nessa segunda-feira que só está começando, na sua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, com seus amigos, nas coisas que você tem para fazer no seu dia a dia, na sua rotina, você quer ser multidão ou você quer ser discípulo? Ei, presta atenção, acorda. Discípulo ou multidão? Meio caminho andado se você quiser ser discípulo. Não significa que você não vai ter problema, pelo contrário, você vai ter muitos. Mas essa fé não anula os problemas, mas o discípulo tem a certeza que o mestre está com ele em todo e qualquer problema, em toda e qualquer batalha, toda e qualquer tempestade. Então Jesus, ele fala nesse momento com os discípulos, ele pergunta para os discípulos. Pergunta o quê? Agora você vai ver aqui. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Filho do Homem, F maiúsculo e H maiúsculo, é uma referência para Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, que viria ao mundo. Quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam. Então Jesus, ele faz a pergunta sobre quem ele é para os discípulos. Não faz para a multidão. Por quê? Porque a multidão não está interessada em saber quem Jesus é. A multidão está interessada no que Jesus vai fazer. Qual é o seu interesse de colar na videira? Pergunta clara e objetiva. Qual é o seu interesse de colar na videira? Qual é o seu interesse de seguir Jesus? Qual é o seu interesse? Ele escolhe esse cidadão aqui, há mais de 4 anos, para estar junto com vocês todos os dias, mais de 1.500 lives. Esse aqui antes andava com Jesus durante 12 anos, apenas com interesse no que ele podia fazer. Apenas com interesse em ver o poder sobrenatural dele. Apenas no interesse de milagres. E quando o Espírito Santo me mostrou o povo de Israel, 40 anos, vendo cair pão do céu, vendo coluna de fogo para esquentar eles durante a noite no deserto frio, vendo com os olhos coluna de fogo, de vento, que se movia, de nuvem, que se movia para eles se moverem. À vista deles, eles passaram por um mar vermelho com pé enxuto. À vista deles, eles viveram milagres. E o Espírito Santo falou assim: e qual foi os corações transformados? De todos? Não, a maioria morreu no deserto, vendo grandes milagres. Então você vê grandes milagres, vê do lado de fora manifestações, grandes milagres, não transforma a sua vida. Eu digo isso com muita ousadia porque é bíblico. Antes de falar o que transforma, que você vai ver aqui, nós precisamos ver o que não transforma, que é a cultura brasileira. Aqui no Brasil, aí na tua cidade, o que a gente aprendeu? A buscar na fé apenas quando está com câncer, apenas quando está com um problema no casamento, apenas quando está com alguma coisa. Eu era esse cara, o maior interesseiro que existia. Fé interesseira, o interesse no alvo errado. E eu tenho que dizer isso para você: Bruno, mas deixa Deus mostrar. Deus vai mostrar agora através da palavra dele. Faça uma avaliação aí agora. Que o Espírito Santo possa te mostrar aí, em nome de Jesus. Não é para te condenar, não, é para te salvar dessa fé interesseira. Essa fé que só se move e se vê milagres. Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, um dos profetas. Caras que já tinham morrido, profetas que Deus escolheu para falar. Lembra? Deus escolheu no passado, hoje ele fala pelo Filho. No passado ele escolheu esses profetas para falar com a humanidade. Jeremias, Elias. Hoje ele fala através do Filho, Jesus. Aqui
Em outras passagens você vai ver que também muitos falavam que Jesus era Beelzebul. E aí Jesus, ele não está preocupado no que a multidão está dizendo. Porque ele, no versículo 15, ele olha para os discípulos e diz: e vocês? Vê a cena, Jesus perguntando para eles: e vocês? Primeiro Jesus fala: quem os outros dizem que eu sou? Agora eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. A multidão perdida acha que... Olha para onde... Se falar que está andando com Jesus, a pessoa já acha que é uma religião, acha que a pessoa agora é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Um monte de achismos. Essa é a multidão. Mas eu quero saber dos discípulos dessa live. Talvez, certamente nem todos ainda são discípulos. Muitos ainda são multidão aqui nessa sala. Seja você que está ao vivo ou no gravado. Mas o convite para você é que você ainda nesse mês de junho viva como discípulo de Jesus. A minha oração é essa. Essa é uma oração suprema. Mais do que a oração pelo teu casamento. Mais pela oração pela tua... pelo que quer que seja aí da tua vida. Eu tenho muitos motivos para orar. E oro mesmo. Eu sei que você tem muitos motivos para orar, pedir coisas para Deus. Eu sei, nós precisamos dele sobre tudo. Mas a minha oração maior por vocês é que vocês acordem todas as semanas com o desejo de ser discípulo. E não para ficar falando para os outros que você é discípulo. Não, é para você andar com ele. Para você dizer, pelo menos para você mesmo, para você ver você mesmo vivendo como discípulo. E Jesus te faz uma pergunta: quem você diz que eu sou? Porque essa pergunta continua valendo. Essa pergunta que Jesus fala: quem vocês dizem que eu sou? Eu continuo fazendo. Ele me trouxe aqui para isso. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus está te perguntando. É para você. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Jesus está te perguntando: quem você diz que eu sou? Ele não está te perguntando com uma arma. Eu creio que ele está te perguntando de braços abertos, com um sorriso, doido para ver uma resposta aí dentro de você. Uma única resposta: quem vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando. Talvez você pense que Jesus é uma igreja, é um templo, é uma placa, que Jesus é uma religião, que Jesus é Deus. Eu não sei o que é que você responde. Dia 10 de junho de 2024, Jesus está te perguntando: quem você diz que eu sou? Essa resposta muda tudo. Você acha que Jesus é uma conta no Instagram? É um cara que só veio para resolver os nossos problemas? Ele veio para resolver o maior problema da história. O problema que o ser humano nunca conseguiria resolver. Mas escute. A resposta de Pedro foi... Pedro respondeu. Pedro tomou a frente. Ele pergunta para os discípulos e Pedro toma a frente. No versículo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 17. Versículo 16. Mateus 16, 16. Você nunca mais vai esquecer. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve. Que grande privilégio você teve. Talvez na sua tradução esteja escrito: feliz é você, Simão Pedro. A tradução que eu estou lendo é a NVT, diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só.
Ninguém é capaz de olhar para Jesus e dizer que ele é o Cristo, se antes o Pai não revelar isso para a pessoa. Mas durante 32 anos da minha vida eu falava que Jesus era o Cristo, mas falava da boca para fora por religiosidade. E aqui Pedro não fala por religiosidade. Pedro fala porque Jesus disse: o meu Pai quem revelou isso para você, não foi carne, não foi sangue, não veio de você essa revelação, Pedro. O meu Pai revelou isso para você. Que privilégio. Então, a minha oração é que todos desse que está aqui no ao vivo e no gravado tenha esse mesmo privilégio. No meu caso, eu só vi que Jesus era o Cristo de verdade em 2019, há pouquíssimo tempo. Antes, eu só buscava uma fé protetora. Eu só buscava uma fé porque eu sabia que era certo. Mas em 2019, eu recebi a revelação do Pai. Jesus é o Cristo, o Salvador. Eu vim te salvar, Bruno. Salvar da onde? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu queria ver pelo menos 10 respostas aqui. Você que está no gravado, escreva: Jesus te salvou? Sim ou não? Escreve assim: sim ou não? Jesus te salvou? Depois da pergunta de quem é Jesus, você já tem a sua resposta. Só você pode dar. E só o Espírito Santo para te mostrar. Eu te faço agora uma pergunta: ele te salvou? Sim, ele me salvou. Sim, sim. Tá. Agora eu queria que você me respondesse: ele te salvou do quê? Ele te salvou do quê? Porque Cristo significa Salvador. Ele te salvou do quê? Ele te salvou do quê? De mim mesma. Da morte eterna, da condenação eterna. Ele te salvou do quê? Se a sua resposta, como eu fiquei feliz agora, de muitos de vocês respondendo da eterna morte, da morte eterna. Se você, dos meus achismos, não, isso também acaba sendo como consequência. Mas a nossa vida muda quando você tem o entendimento, a consciência do tamanho da salvação. Para você receber a alegria da salvação, você precisa entender o tamanho, a potência, o poder da salvação. Todo ser humano nasceu. A minha filha, vou dar um português claro. A minha filha Betina, de 2 anos, se ela não encontrar o Cristo, ela morre eternamente. Acabou. Mas se ela encontrar o Cristo, ela é salva para a vida eterna. Sai da morte eterna e vem para a vida eterna. Mas numa segunda-feira, 8h22, você cheio de coisa para resolver, eu também. Dia 10, dia de pagar um monte de boleto. Ninguém quer saber sobre a morte eterna e vida eterna. Esse é o problema nosso. A gente só quer saber, me dá logo uma palavra, Bruno, para a ansiedade sair de mim e eu tocar o meu dia. Me dá uma palavra apenas para eu ter sabedoria para tocar o meu casamento. Não, eu estou te dando a melhor palavra de todos os tempos. A melhor palavra. E nós, colados na videira, precisamos olhar sempre para essa salvação. É isso que me dá o combustível diário, irmão.
Eu já tentei em muitos lugares, eu já tentei, inclusive, quando as coisas estiver tudo bem, tudo em ordem, eu vou estar top. Nada disso. Eu só tô top. Eu só tô feliz quando eu olho para o que Jesus fez por mim. Aí eu recebo essa palavra dele. Que grande privilégio. Talvez você pela primeira vez esteja recebendo essa revelação. Ou talvez você esteja voltando a olhar para essa grande alegria. Voltando a olhar e receber essa manifestação da graça de Deus que vem pelo Espírito dele. Que privilégio você voltar a olhar para a grande salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca tudo, não é isso? Mesmo assim me alegrarei no Senhor. Ainda que esteja tudo improdutivo na minha vida, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Ou seja, eu me alegro de poder ver o que Jesus fez na minha vida. E eu fico nesta alegria, permaneço nessa alegria. Eu quero receber de volta o prazer de ter essa certeza, essa convicção. Isso é o que me dá força. Do contrário, eu estou fraco. Como Paul Washer diz, o problema não é você ser fraco, o problema é você não saber quão fraco você é. Estupendamente fraco. Ei, presta atenção, cara. Eu já vou terminar. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer. Mas se você encarar esse devocional, essas lives aqui no Colo na Videira, que nós estamos juntos há mais de 4 anos, como qualquer coisa que não seja encontrar esse privilégio, se eu fosse você, eu repensaria na tua vida. Porque eu não quero te frustrar. Eu quero te lançar para esse caminho. Eu acordo todos os dias para entrar nessa live com vocês para isso. Para ver novas almas, como a de Pedro, recebendo esse privilégio. Esse grande privilégio. Alguns ainda chegam para mim e falam: Bruno, poxa, mas é que você é diferente. Ai, que vontade de pegar e virar a mesa. Não sou diferente, irmão. Eu sou tão necessitado da salvação quanto você. É que talvez você ainda não percebeu o tamanho da sua necessidade de salvação. Há pouquíssimo tempo ele me mostrou. Abril de 2019. Foi lá que ele me mostrou. Antes teve batismo. Antes tinha fé religiosa. Aí comecei a ler a Bíblia. Em agosto de 2018. Teve batismo. Mas só em abril de 2019 os meus olhos se abriram. E só se abriu porque o poder de Deus, que pode abrir os meus olhos, abriu. Então a minha oração aqui no Cola na Videira, desculpa te frustrar, de repente você queria que eu orasse aqui para que no poder do nome de Jesus o seu casamento fosse restaurado agora. Para que agora a sua conta bancária fosse cheia. Para que agora você receba a bênção. Você não vai ter isso de mim aqui. Para que agora você receba a cura. Agora! Deus não me chama para isso. Deus me chama para orar por você, para que agora os seus olhos sejam abertos, porque os milagres já foram todos já feitos já. Não precisa de ter. Ele vai continuar fazendo milagre? Vai, mas não. O maior milagre que pode existir é os seus olhos ser abertos para isso. Para a gente poder terminar. Não consigo ficar mais aqui. Esse Pedro, anos depois, pregando o Evangelho de Cristo, pregando essa palavra, pregando sobre essa salvação, que somente Jesus, o Cristo, pode dar. Ele é preso por pregar a palavra. Ele é preso injustamente. Para variar, todo crente vai passar por injustiças, os não crentes também. Mas todo crente vai passar, claro. Você tá brigando com alguém. Ai, Bruno, mas é injustiça o que estão fazendo comigo. Mas você não está colado na videira, você vai passar por isso. Você não está colado na videira, você vai passar por isso. É isso aí.
Você quer crer que isso vai ser um testemunho? Ou você quer se desanimar com essa injustiça que fizeram sobre você? Não importa qual seja. Você não queria ter entrado nesse devocional, né? Você vai sair correndo? Eu não sei, eu não estou aqui para te controlar. Eu estou aqui para pregar essa palavra, te ensinar essa palavra. E crer que Deus, pela misericórdia dele, possa alcançar e salvar você. Esse Pedro um dia foi preso injustamente. E ele foi lançado na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. Esse Pedro estava preso injustamente com 4 escoltas. Veja assim, olha, uma escolta aqui, outra do lado e outra atrás. 4. Então com certeza é uma na frente, uma atrás, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Cada escolta tinha 4 soldados. 4 polícia, irmão. Você imagina? Então 4 vezes 4, 16 pessoas para cercar Pedro ainda numa prisão. Numa prisão cercado. Cercado. As portas todas fechadas. Todas. E aí o que aconteceu? Aí o tal do Herodes ia fazer um julgamento público para condenar Pedro. Injustamente. Atos capítulo 12, versículo 6. Na noite, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda à porta da prisão. Um dia antes de um julgamento, Pedro dormia. Você acha que por que isso aconteceu com Pedro? Pedro dormia em meio a uma prisão com 4 escoltas, 16 guardas. Além disso, além de estar numa prisão, você leu aqui comigo que ele estava o quê? Algemado, com 2 correntes entre 2 soldados. E ele dormia. E eu creio, a Bíblia não precisa falar isso, ela na verdade fala. É só porque não tem como a gente pegar e extrair um versículo só, né? Por isso que a gente precisa conhecer a Bíblia. Juntando esses 2 versículos que nós lemos aqui, 2 partes importantes da história de Pedro com Jesus, você vê claramente que aqui ele, sem saída, devia pensar: Tu és o Cristo. Eu não estou vendo saída, mas Tu és o Cristo. Eu não estou vendo saída, mas Tu és o Cristo. Você pode orar comigo aí agora, aonde quer que você esteja. Você está olhando para a sua conta bancária e não está vendo saída. Você está olhando para o seu casamento e não está vendo saída. Talvez você esteja olhando para a sua saúde física e não está vendo saída. Mas você pode dizer aí comigo: Ei, Jesus, Tu és o Cristo e aqui eu permaneço. Tu és o Cristo e aqui eu permaneço. Que grande privilégio é olhar para a prisão, mas também olhar para o Cristo. Tô preso, mas eu olho para o Cristo. Tá ruim, mas eu olho para o Cristo. Tá ruim, mas eu olho para esse grande privilégio que é o Cristo. O meu desejo, a minha oração por você é que essa semana você viva assim. Pode ser que nenhum problema seja resolvido, mas se você passar por esses problemas, olhando para o Cristo e recebendo a revelação do Pai, a alegria de ver que Ele é o seu Salvador, e você mesmo assim fazendo o que tem que ser feito, não esmorecendo, dormindo quando tem que dormir à noite e acordado quando tiver que estar acordado, faz o que precisa ser feito no seu dia e se contente com o Cristo, se alegre com o Cristo, e Ele vai fazer o que precisa ser feito na tua vida. Uma ligação, Ele pode mudar a sua história. Uma ideia que Ele te dá, Ele pode mudar a sua história. Ele pode, mulher, se você começar a orar pelo teu marido, para que Deus abra os olhos do teu marido, Ele pode abrir os olhos do teu marido, de repente, mas de repente para ele, para o seu marido, mas vai ser uma resposta de oração sua. Quarto de guerra, a mesma coisa serve para os maridos em relação às esposas que não estão coladas na videira. Ei, chegou o momento de nós andarmos contente em toda e qualquer situação. Então, não fique perguntando por que você está passando por essa situação. Olhe para Jesus, o Cristo. Ele vai ser a sua provisão agora. Ele vai ser a sua provisão.
Não adianta eu te falar que Ele te ama se você não entender o tamanho da salvação. Eu ando na minha vida desde 2018, principalmente 2019, confiando na pessoa de Jesus e na obra de salvação dele. É ali que eu confio. O ser humano busca autoconfiança. Sim, eu vejo por aí. Minha esposa trabalha com isso. O ser humano busca confiar, autoconfiança. Essa autoconfiança só vai acontecer dentro de você o dia que você confiar no Cristo. Confiar na obra de salvação dele. Porque isso é imutável. Isso é o que resolve a tua vida. Se tem capacidade de dizer, não de forma hipócrita, mas de todo o coração, chorando em lágrimas, ou sorrindo com alegria, ou eu choro ou eu rio com alegria. Ele me tirou das trevas. Mas se você fala de parte, ele me tirou do inferno e me colocou na vida eterna. Amém. Ou você chora ou você se alegra. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E aí, quando nós recebemos esse privilégio, Bruno, e aí, como é que faz as outras coisas? Aí você vai construir a sua vida junto com ele, querendo conhecer ele aqui, ó. Pô, se ele me salvou, eu quero ser discípulo. Se ele me salvou, eu quero ser como ele. Se ele me salvou, eu quero todo dia aprender algo sobre o que ele deixou escrito para mim, para poder viver sobre o que está escrito e não sobre os meus achismos, sobre as minhas coisas, sobre os meus interesses pessoais. Ei, abra mão dos seus sonhos. Você tem condições de abrir mão dos seus sonhos? Eu tive que abrir. 15 anos no mundo corporativo, fiz uma transição de carreira que demorou 4 anos. Queria ser nutricionista emocional. E aí em 2019 o Cristo falou, abra mão disso e vai ser sócio da Bruna. Eu quero vocês dois trabalhando junto. Senhor! Eu tive que abrir mão dos meus planos, dos meus desejos. Mas um ser humano só vai abrir mão dos seus planos, dos seus desejos para seguir alguém se entender quem é esse alguém e o que ele fez por mim. Do contrário, você nunca vai conseguir. Eu não sei porque eu não consigo abrir mão do meu eu para seguir Jesus. É porque você não sabe ainda o que ele fez por você. Porque o dia que você souber, você abre mão de tudo. Você acha que por que eu entro numa live todos os dias? É para se aparecer há mais de 4 anos? 1.500 lives? Sei lá quantas, a gente parou de contar. Você acha que é para me aparecer? É porque ele me salvou. E eu preciso dar uma resposta. Tem gente nessa sala que está achando que essa palavra é para o outro e não para você mesmo. Cuidado. Você está perdida. Você está perdido. Você ainda não foi encontrado. Essa palavra é para você. Ela precisa gerar em você algo novo, prático, no seu dia a dia. Como eu te disse, talvez você esteja olhando para sua conta bancária, como Pedro olhou para o lado de fora e viu prisão, 4 sentinelas, 4 escoltas, 16 soldados. Me algemaram. Vão me julgar amanhã para me matar. Mártire. O que eu faço agora? Durmo. Acabou. Não há mais o que eu faça. Só o Espírito Santo para poder, abrir os seus olhos. Que o véu se rompa aí agora nos seus olhos. Que os ouvidos sejam destampados, Pai. Que os olhos dos cegos comecem a enxergar. Que os paralíticos comecem a andar na Tua palavra. Oh, Jesus, obrigado, Pai, pelo privilégio de fazer a gente ver a Sua salvação. Obrigado por ter nos salvado. Na verdade, a gente não tem palavra para dizer quão grande é isso. Mas, por favor, tem gente aqui nessa sala que precisa abrir a boca e dizer: eu me arrependo dos meus pecados. Agora eu sei que eu já estava caminhando para a morte eterna, mas agora eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero a vida eterna com Jesus. Eu quero Ele. E se você quer, então abra mão de tudo.
e deposite toda a sua esperança nele. Deposite toda a sua alegria e esperança. Deixa ele te mostrar nesse deserto aí. Deixa ele provisionar no seu deserto. Para de ficar só, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, falta isso, tá. Deixa ele provisionar. Vai encontrar provisão em Jesus. O Pai sabe do que... E Jesus disse, o Pai sabe do que vocês precisam. Então, Ele diz também, todas as coisas serão acrescentadas. Mas você precisa ter segurança nisso tudo que foi liberado aqui nessa live. Chegou o momento de você, homem e mulher, ser levantado por Jesus. Chegou o momento de você, homem e mulher, voltar para Jesus. Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, nem no ao vivo e nem no gravado, não sei quem são todas, mas chegou o momento. Para de viver para o seu umbigo. Ai, Jesus, obrigado por ter me salvado dos meus pecados. Aí você continua nos mesmos pecados. Ninguém que anda com Jesus continua o mesmo. Todos são transformados. Quem anda verdadeiramente com Jesus é uma nova criatura. Comportamentos e atitudes radicalmente diferentes. Ontem eu e Bruna tivemos o privilégio de escutar um testemunho de um homem, de um executivo, uma nova pessoa, nasceu de novo, um novo cara, radicalmente diferente, onde as pessoas falam, meu Deus, o que aconteceu com você? Você não era assim, agora você é assim. Meu Deus, você é um novo cara. Isso, é assim que é um testemunho com Jesus. Se você não vê nada de diferente na sua vida, se ninguém vê nada de diferente na tua vida, você continua a mesma pessoa, você não está colado na videira, você está no entretenimento, você está numa festa social apenas, você está num clube. Que a partir de hoje você possa experimentar a graça de ser uma nova criatura diante das situações que vierem sobre a tua vida. Tem atitudes de Cristo, tem atitudes diferentes. Doa o que doer, você vai ver que é funcional essa fé. Deus abençoe sua vida, estamos juntos, colado na videira. E hoje tem encontro às 19 horas no Zoom, gratuito, no Zoom, hoje às 19 horas. O link é o mesmo de sempre, né? Você pode salvar esse número aí no seu celular, esse link, o link está na bio. Agora a gente colocou lá, o Dani Nakamura me ensinou, tá lá na bio, você clica lá, o link do Zoom, do nosso encontro da família, tá lá, você clica na bio do Instagram, aqui desse Instagram, você vai lá, Família JC, Encontro da Família JC, tem um link ali, às 19 horas eu espero vocês pra gente andar em comunhão, porque esse também é um desejo de Jesus, que a gente ande em comunhão, tá certo? E um ajudando o outro nessa caminhada de fé. Deus abençoe.